Do quarto ano, tudo certinho com vocês? Comigo está tudo bem, pessoal. No vídeo de hoje, nós iremos lá na página 142, tá certo? Aonde, pessoal, vocês encontram, né, esta tabela, tá certo? Que ela, né, é para ser preenchida com as informações, tá certo? Adquiridas ao longo aí de todo esse processo, onde a gente viu sobre o estado de São Paulo. Essas informações, esses quadros, né, eles deveriam conter as informações que cada grupo passou, tá certo? Então, lembrando que num contexto normal, cada grupo iria apresentar, né, um tema dos vários que tinham lá sobre o estado de São Paulo. E aí, após esta apresentação, tá certo? Vocês iriam fazer a avaliação dos grupos, que, né, se encontra aqui, que nós faremos assim que voltarmos ao normal. E também, pessoal, após a apresentação, o preenchimento dessas atividades aqui, dessas tabelas, tá certo? Eu vou passar essas informações para vocês. Eu optei, né, por pegar ali aquilo que era mais importante, para não ficar também, né, pessoal, repetindo tudo aquilo que eu já passei anteriormente para vocês, quando a gente viu tema por tema do trabalho, tá certo? Então, eu irei passar aqui na lousa para vocês copiem aí, tá? Então, página 142, tá certo? Então, página 142, tá certo? Então, página 142. E olha só, síntese da pesquisa, né? Um resumo dessa pesquisa. Então, olha só, após partilhar as informações pesquisadas e apresentadas pelos grupos, registre as mais importantes no quadro abaixo. Então, vamos fazer isso, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que anotar aí, né, é o nome do estado. Então, vamos colocar São Paulo, né? Foi o estado que nós estudamos. Então, primeiramente aí, né, o nome do estado é... Nome do estado, dois pontos, São Paulo, tá certo? Então, o nome do estado, São Paulo. A primeira informação aí, pessoal, que fala dos dados gerais. Então, dados gerais. Vamos colocar aí como dados gerais, pessoal, o seguinte. Olha só, a capital, né? A capital do estado, ela recebe, né, o nome de São Paulo também. Vamos colocar o gentílico, que é como são chamados, né? Pode ser paulista ou, né, para quem vive no estado, e paulistano para quem mora lá na cidade. A população, né, é outro dado importante. População é de 44,3 milhões. Tá certo? Então, coloquem aí, tá? Dados gerais, capital, né, do estado São Paulo, o gentílico paulista, né, e paulistano, população 44,3 milhões. Tá certo? Então, coloquem aí. Muito bem. Aí dá um pause no vídeo, né, para copiar. E isso me dá liberdade, então, para apagar. Então, depois dos dados gerais, nós vamos para outro, que será aí os aspectos naturais. Então, 2 aspectos naturais. Ótimo.
De aspectos naturais, vamos começar aí pelo relevo. O relevo que vai predominar no nosso estado são planaltos, tá certo? Com morros. Como a Serra da Mantiqueira, né? Vou até desenhar aqui pra vocês. Se até quiser fazer o desenho aí. São morros, tá certo? Aí. E também planícies litorâneas. Muito bem. Agora, o clima, pessoal. Clima. O clima, né, que vai predominar é o tropical, tá? Ele pode ser tanto, né, úmido ou, né, de altitude. Tá bom? Muito bem. Agora, o próximo, que vai ser aí a vegetação. A vegetação que vai predominar aqui no estado de São Paulo é a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, coloquem aí, tá bom? Então, aspectos naturais. Relevo, planaltos com morros e planícies litorâneas, né? Que a planície ela já é assim. Pode quiser desenhar aí. O clima é o tropical, que vai variar do úmido ao de altitude, né? E o tropical como sendo ele mesmo, né? Sem ser úmido e sem ser de altitude. E a vegetação é a Mata Atlântica e o Cerrado. Detalhe aqui, tá? Que eu acabei de falar. O tropical ele vai ter várias variações. O tropical é aquele clima que vai ter duas estações do ano muito bem definidas. Uma quente e úmida, que é o verão, outra seca e fria, que é no inverno, tá certo? E aí, então, a gente tem o predomínio do tropical. Nas regiões litorâneas, o tropical úmido, por conta da influência do oceano. E, né, nos planaltos, o tropical de altitude, a influência, então, da altitude, tá? Que deixa o clima mais ameno. Então, mais ameno, né? E agora, dá aquela pausa e eu vou já partir para a próxima, tá certo? O próximo, pessoal, vai ser os aspectos históricos. Então, vamos colocar lá. Aspectos históricos. Os aspectos históricos. Vamos colocar aí, pessoal. Exploração do Estado pelos bandeirantes que ajudaram a expandir o território. É a proclamação da independência em as margens do rio Ipiranga. E a última, ciclos econômicos
econômicos do café e da cana-de-açúcar. Aí, eu vou trocar de canetão aqui. Esse já tá falhando. Então, pessoal, aspectos históricos, tá certo? Então, aspectos históricos, exploração do Estado pelos bandeirantes que ajudaram a expandir o território, proclamação da independência às margens do rio Ipiranga e ciclos econômicos do café e da cana-de-açúcar, tá certo? Então, muito bem aí. Dá aquele pause para copiar, tá? Esse aí é o 3, hein? Lá na 143. E vamos partir para o segundo, então. Pro segundo não, né? Pro quarto. Então agora, aspectos políticos. Então agora, aspectos políticos. A gente pode colocar, né, como aí aspecto político, o nome do governador, que é o João Dória, tá certo? Deixa eu pegar aqui o partido dele, é o PSDB mesmo, tá bom? Agora a gente colocar a sede do governo. Sede do governo é o Palácio dos Bandeirantes. E, né, formado ali, temos aqui 94 deputados eleitos para 4 anos no cargo. Ixi. Tá? Então, aspectos políticos, o governador, o João Dória, a sede do governo, Palácio dos Bandeirantes, e nós temos 94 deputados eleitos para 4 anos no cargo, tá certo? Então, coloquem aí, tá bom? Tá acabando meus canetões, vou precisar encher eles. Vamos lá, acho que dá pra terminar. Aspectos econômicos agora, tá bom? Aspectos econômicos. Vou variar agora com outro canetão. Aspectos econômicos. Aspectos econômicos. Vamos colocar principais indústrias. Nós vamos colocar indústria de tecnologia, de automóveis, química e têxtil, que é de tecido, tá? Muito bem. Agora é o estado ele produz, né? Na agricultura, o café, a cana de açúcar e arroz.
e criação, né? Criação. Nós temos a criação de bovinos e aves, principalmente, tá? Então, um pause aí. Vocês copiem. Aspectos econômicos. Então, as principais indústrias é a de tecnologia, automóveis, química e têxtil. Produz café, cana-de-açúcar e arroz e criação de bovinos e aves, tá certo? Muito bem, então. Então aí nós podemos dar um pause aí, né? E agora eu vou passar o próximo, que vai ser a cultura, tá? Que eu irei escrever de vermelho, tá? Cultura, né? Brincadeiras. As brincadeiras a gente pode citar a amarelinha, pula corda, ok? E ciranda, vamos colocar. Comida, vamos citar aí. Comida virada à paulista. Tá bom? A festa. Vamos colocar aí a junina. Atividade de lazer. Né? Museus. Cinema. E parques. E principais museus. Nós podemos colocar o Ipiranga e Catavento. Então, agora, né, a cultura, brincadeiras, eu coloquei amarelinha, pula corda e ciranda, comida virada paulista, festa a junina, atividade de lazer, museu, cinema e parques, e os museus principais, o Ipiranga e Catavento, tá bom? Então, dá aquele pause. E, pessoal, uma coisinha para casa, pra gente conversar no nosso próximo encontro ao vivo, tá? Aí na do 144, tá dizendo o seguinte, 144, tá? O em casa. É para você escolher uma das apresentações, como não teve nenhuma. Você vai escrever, escolher um tema e anotar aí o que você aprendeu e o que você, de tudo isso que a gente viu, tá? O que você considera aí mais legal, mais importante e interessante que você aprendeu ao longo desse capítulo, desse caderno 2, tá certo? Então, escolher aí no 2, tá? Escrever o que você aprendeu sobre um tema e depois fazer um geral de tudo aquilo que você achou interessante que você aprendeu durante esse caderno 2, tá certo? Pessoal, com isso, né, acho que vocês vão perceber aí que a gente encerra esse caderno 2 e aí na semana que vem a gente já inicia o caderno 3, tá bom? Então é isso aí, um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau!